É interessante isso, né? Porque o Marco Rubio chega e aí, nesse momento, o Lula está falando sobre o judiciário, saindo em defesa do judiciário, que também foi uma fala direta a Donald Trump, aos Estados Unidos, que acabaram de aplicar novas sanções a ministros, né? A ministros não, a integrantes do judiciário brasileiro, que são os juízes assessores de Alexandre de Moraes, né, Sakamoto? Inteira do presidente Lula precisa ser lida exatamente como Donald Trump como o grande fantasma, né? A grande figura por trás daquele discurso, né? Porque o Lula faz o discurso voltado para o público brasileiro, para o público norte-americano, né? E para o público internacional. O público norte-americano, inclusive, que vem sofrendo, né, uma parte da sociedade americana vem sofrendo bastante com as políticas que Trump aplica lá dentro também, que vem sendo encarados como um retrocesso autoritário. Tivemos censura a programas de TV, tivemos censura agora na cobertura do Pentágono, o pessoal obrigando jornalistas a entregarem antes as matérias que forem feitas sobre o Ministério da Defesa / Ministério da Guerra, né? Então, o pessoal está sentindo dentro, né? E aí o Lula também acaba falando dentro do país e, é claro, dentro da comunidade internacional, exatamente para promover, para conclamar por uma resistência, né? E aí o Lula ele é extremamente aplaudido quando ele vai falar de que a democracia é algo inegociável, né? Todo mundo aplaude, menos, é claro, a própria delegação nos Estados Unidos, até porque todo mundo entendeu exatamente do que ele estava falando. Mas, e ele coloca, olha, o Brasil acabou de passar por um momento de reafirmar a força das suas instituições quando condena um ex-presidente que tentou um golpe de Estado. Não precisa falar do nome do Bolsonaro, até porque isso seria promover o nome de Bolsonaro, e isso não precisa. Jogar Bolsonaro é um ex-presidente, hoje a questão dele é com a polícia e com a justiça e não com a política institucional, porque ele não teve voto, não foi eleito. Então, o que acontece? O Lula coloca isso, né? Falou, olha, a gente condenou, teve ampla defesa, né? E é isso. Então, o que acontece? Ao jogar essa questão, né, o Lula também deixa claro, fala, olha, qualquer tentativa de punir o Brasil por conta dessa condenação é equivocada. O nosso judiciário é independente, o nosso judiciário não tem nenhuma relação, nenhuma dependência com o poder executivo, e é isso. Então, esse foi o primeiro ponto colocado pela carta do Trump quando ele estabeleceu as sanções, né? Exatamente evitar a condenação contra o Bolsonaro. Estamos de volta para quem estava conosco na TV, estamos aqui analisando o discurso do presidente Lula, que teve um início de um foco ali em defesa da soberania brasileira, em defesa do Supremo Tribunal Federal, né? Porque quando ele cita Bolsonaro, de certa maneira ali também é para defender e contar um pouco do que está acontecendo. Você acha que nesse momento foi uma fala para o público brasileiro ou não? Foi para o Trump mesmo, quando ele sai em defesa ali do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que é o seguinte, tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas. Não é para o Trump, mas é principalmente para a sociedade norte-americana, os jornais norte-americanos que estavam acompanhando isso, apesar de não darem muito foco para o Brasil, nunca. Mas nesse caso específico, como o Brasil vem fazendo um enfrentamento aos Estados Unidos, era esperado e tinha colegas nossos da imprensa norte-americana cobrindo com interesse a fala do Lula. Então, o que acontece? É um recado, é claro, para o governo, através dessa pressão indireta via imprensa, né? Mas essa fala também do Bolsonaro também teve uma força muito grande voltada para o público brasileiro, e principalmente porque ele está citando uma expressão que ele citou nos pronunciamentos dele de rádio e TV, citou em eventos de rua, citou em eventos Palácio Planalto, que é falsos patriotas. Ele tenta vender o bolsonarismo, né, raiz, o pessoal que está aliado ao Eduardo Bolsonaro, a Paulo Figueiredo, na busca por sanções ao Brasil, que geram desemprego, fechamento de empresas, geram punição a membros do Judiciário e do Executivo como falsos patriotas, né? E isso, Fabiola, é ainda mais forte um recado ao Brasil no momento em que, no dia 7 de setembro,
o bolsonarismo estendeu uma bandeira gigantesca dos Estados Unidos, ou seja, no dia da independência brasileira, o bolsonarismo estendeu uma bandeira norte-americana em frente ao MASP, orgulhosamente agradecendo ao Trump pelas sanções ao Brasil. E neste domingo, o ato contra a anistia e contra a blindagem a deputados e políticos criminosos estendeu uma bandeira gigantesca do Brasil. E eu termino dizendo isso, o Silas Malafaia, naquelas conversas com o Bolsonaro, que foram, na verdade, depois extraídas pela Polícia Federal naquela investigação, ele criticou o Eduardo Bolsonaro falando, presidente, Eduardo Bolsonaro, né? Teu filho está causando um problema sem tamanho para o Brasil, porque ele está entregando de mão beijada e de bandeja o discurso do patriotismo e do nacionalismo que estava sequestrado pela extrema-direita de volta para a esquerda. E o Malafaia não podia ser mais profeta, né? Exatamente isso. Na ONU, Lula citou o quê? Os falsos patriotas, expressão que vem sendo usada para determinar o que? Identificar o bolsonarismo, colocar o bolsonarismo como traidores do Brasil. Ou seja, o público internacional não vai entender isso, mas o público interno entende.